Bom dia. Com os seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia depois de amanhã, o dia depois de ontem. Obrigado por ser, meu Pai, hoje o dia em que nós estamos aqui. Eu sei, meu Deus, que esse é um dia de testes. Testes, meu Deus, para muitas pessoas. Testes como este agora. Onde nós estamos? O que estamos fazendo? Qual, meu Deus, o nosso nível de comprometimento, de fidelidade? O nosso nível de continuidade das coisas boas, das coisas certas? Porque algumas coisas ninguém precisa nos dizer. Faça de novo. Continue, isso é bom, isso tem poder sobre a sua vida, vai alterar seu destino. Ninguém precisa dizer e nós fazemos naturalmente. Nós agimos, nós aceitamos, nós falamos, nós pegamos com as mãos. Nós, meu Deus, permitimos que continue na nossa vida. Ou da nossa parte, ativamente nós realizamos, fazemos. E eu te agradeço por estar aqui, o dia depois de ontem, o dia depois do fim, o dia, meu Deus, depois de termos concluído uma obra poderosa, gloriosa, um tempo, meu Deus, um tempo memorável. Eu te agradeço. Obrigado, meu Deus, pelo Espírito que o Senhor coloca em nós. Obrigado pela unção que o Senhor tem derramado. Obrigado pela visão. Obrigado, meu Deus, pela direção que o Teu Espírito Santo nos dá a cada nova situação que nós precisamos, a cada novo dia como hoje, a cada nova experiência, porque há experiências que o Senhor tem para nós aprendermos. Há experiências que o Senhor tem para nós lembrarmos da última e não repetirmos, meu Deus, as últimas obras, atitudes e ações. Eu não sei que dia é hoje, se é da nova experiência, da ser, meu Deus, adquirida, aprendida, se é aquela que o Senhor quer, meu Pai, usar para nos marcar, para ser contada, para ser, meu Deus, compartilhada, para ser, meu Deus, frisada, ou se daqueles dias que o Senhor quer que apenas nos lembremos da última vez semelhante, para que não repitamos, meu Deus, as mesmas obras. Mas o que eu sei é que estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, para adquirir, meu Deus, o conhecimento do sábio, do santo, como diz a Tua palavra, para não seguirmos sendo carnais, sendo emocionais, deixando, meu Deus, a nossa alma no governo, não, Senhor, mas para vivermos com o Espírito governando, o Espírito conduzindo, o Espírito fazendo, o Espírito trabalhando dentro de nós, meu Deus, e nós não dando um passo sequer sem a condução, sem a direção do Espírito. Quantas vezes que este é o nosso teste. O Senhor, meu Pai, não nos dá resposta imediatamente. Nós vimos isso acontecendo com Neemias. O Senhor não nos dá resposta no momento, mas o Senhor, meu Pai, enquanto estamos pedindo resposta, está trabalhando na nossa vida outras coisas, outras áreas, outros setores da nossa vida, o nosso coração. E quantas vezes que aquela falta de resposta para aquilo que estamos desejando, querendo e até aparentemente necessitando, é a resposta que o Senhor está dando para a nossa vida. Para ela crescer, para ela avançar, para ela prosperar, meu Deus, no sentido, na direção, meu Deus,
e na área em que ela mais precisa prosperar, como aconteceu com ele. Ele pedia resposta, mas primeiro acontecia, meu Deus, mudanças dentro dele. Ele passava a ter uma visão que até então ele não tinha. Ele recuperou, meu Deus, um temor como há muito tempo não se via nele. E aquela foi sendo a resposta que o Senhor foi dando às orações dele. A resposta com materiais, em como ele faria e o que ele podia fazer por Jerusalém. Ele não tinha naquele primeiro dia, muito provavelmente naquele primeiro mês. Por isso ele passou 4 meses ali, orando, jejuando, lamentando na presença do Senhor. E enquanto isso, as respostas que ele precisava, as que naquele momento eram as mais importantes de verdade, o Senhor foi dando a ele. E ele foi vendo sua condição espiritual. Ele foi vendo a condição espiritual em que estava aquele povo. Ele foi vendo o lugar que foi dado, as coisas espirituais, o abandono. Ele foi vendo ali o desleixo, o relaxo, o não cumprimento, o descumprimento de coisas simples que há muito tempo o Senhor já havia determinado. E aquilo foi sendo resposta para ele. Senhor, que respostas o Senhor tem para nós hoje? Para aprendermos, para crescermos, para sairmos do lugar em que estamos espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, financeiramente. Eu peço que respostas o Senhor tem para nós hoje. O que o Senhor fala com cada homem, com cada um, meu Deus, que para te ouvir agora, para ouvir a Tua palavra, para saber, meu Deus, o que o Senhor reserva, o que o Senhor tem, o que o Senhor determina para cada um. Eu peço, perdoa os nossos pecados, os erros que nós cometemos na nossa mente, pensamentos e julgamentos que não é para nós, não são para nós. As palavras que saíram da nossa boca, que foram precipitadas, que foram sem fé, sem temor. Palavras, meu Deus, que não são convertidas ainda a seguirem Jesus. Palavras que não seguiram as palavras, que não seguiram as diretrizes do Senhor. Eu peço, nos perdoa agora. Passa com teu sangue sobre cada um de nós. Se entrou, meu Deus, por essa porta alguém que se considera impuro, imundo, porque tocou naquilo que é indevido. Tocou, meu Deus, numa pessoa que não é para si. Tocou, meu Pai, numa substância. Tocou, meu Deus, num produto. Tocou num dinheiro. Tocou, meu Deus, em algo que não é para si e se sente culpado, a ponto de não receber a palavra, seja a bebida, seja uma droga, seja, meu Deus, qualquer coisa, o dinheiro ilícito. Eu peço agora, meu Deus, que a Tua misericórdia venha sobre essa pessoa. Tem misericórdia de cada um de nós. Porque aqueles que não tocaram, pensaram. Aqueles que não pensaram, falaram. Aqueles que não falaram, fizeram. Aqueles que não tocaram, meu Deus, talvez consentiram com quem tocou. Proporcionou outras pessoas a tocarem. E eu peço que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos limpe agora. Purifica cada um de nós. Purifica a nossa mente, o nosso coração. Purifica os nossos olhos. Purifica, meu Deus, a nossa boca. Purifica as nossas mãos, o nosso corpo. Para que apresentemo-nos ao Senhor, meu Deus, puros. De mente, de coração, de mãos, de olhos. E que assim, meu Pai, venhamos continuar com a ajuda do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor, meu Pai, nos dirija aqui. Dirija a palavra e dirija também o entendimento, a absorção por parte dela, meu Deus, de cada um. Eu quero, meu Deus, e eu declaro em nome de Jesus, que a começar por mim,
cada um de nós que entramos por essa porta. Cada um, meu Deus, que desde as 7 da manhã está nessa transmissão, conectado para se alimentar da palavra, da vontade do Senhor, da verdade do Senhor. Que cada um receba, meu Deus, tudo que o Senhor tem para nós. E que termine este período melhor do que começou. Mais perto do Senhor. Com um coração mais quebrantado. E com a vida, meu Deus, segundo a tua vontade. Esteja conosco, o mais importante para nós é isso. Se estamos aqui é porque sabemos que o Senhor também está. Se paramos para ouvir é porque sabemos que o Senhor vai falar. Se estamos, meu Pai, voltados, se estamos, meu Deus, alinhados com essa direção espiritual, é porque sabemos que é dela que o Senhor se agrada. Venha ao nosso encontro, atenda e responda a cada oração aqui hoje, nessa manhã, e que o Senhor, meu Pai, nos dirija em tudo, em cada clamor, em cada pedido, em cada oração, em cada palavra, em cada momento. É o que eu creio, eu peço e eu abro, meu Deus, a casa firme de hoje, esse projeto, meu Pai, de firmar no Senhor, no alicerce que é a rocha, que é Jesus, a nossa casa, e que o Senhor nos ajude. Porque sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Que venhamos, meu Deus, como Moisés fez, nos assentarmos no Senhor, nos firmarmos no Senhor, para que assim, com a ajuda das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, que venhamos permanecer com as nossas mãos erguidas, tendo vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre os amalequitas, meu Pai, que são os problemas que nos afrontam, e que assim o Senhor nos sustente em vitória, em bênção e em crescimento. É o que eu peço, entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que agora está, meu Pai, acompanhando, que está aqui na tua casa, ouvindo e recebendo essa palavra, concordando com essa oração. Eu concordo com a oração de cada pessoa agora e concordo com cada oração que vai ser feita nesse altar, nessa casa de oração e por cada um, meu Deus, que se unirá a nós ao longo dessa transmissão, a mais, meu Deus, por mais de 24 horas. Eu concordo com clamores, eu concordo com as intercessões, eu concordo, meu Deus, com as orações, com as declarações poderosas, eu concordo e peço que todas sejam respondidas pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos falar de um assunto que até parece recorrente, mas depois das palavras que nós recebemos ontem, e desse período, que foi um período tão glorioso, né? Um período tão, vamos dizer assim, produtivo espiritualmente para nós. Eu não poderia, nessa oportunidade de abrir a Casa Firme, trazer aqui o assunto dos homens, não poderia deixar de falar desse homem, que foi uma referência para nós ao longo desses 52 dias. Neemias 1. Vamos ler aqui de novo. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse:
Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Se tem uma coisa que quando um homem ele descobre, ele aceita e ele muda completamente a vida dele. É uma das principais características que eu vejo no Neemias. Quando esse homem percebe, e porque eu sempre uso essa expressão para homem, porque eu penso, isso eu falo por mim, por coisas, situações e por tempos que eu vivi, que eu passei, transições que eu fiz, e eu sei que a primeira coisa que amarra a vida de um homem, especificamente mais falando até dos homens do que das mulheres, é o problema que alguns têm ainda de aceitar o que são. Sabe, você reconhecer, eu sou isso. Eu tenho esse problema. Eu tenho esse defeito, essa deficiência, eu tenho esse desvio no meu caráter. Por exemplo, uma coisa que demorou um pouco de tempo para eu mudar, mas quando eu aceitei, porque quando você aceita, a primeira coisa que acontece com você é você parar de gastar tempo com uma bobagem, uma tolice, uma burrice, uma idiotice, uma exposição desnecessária que quem está do seu lado, quem vive ao seu redor sabe. Algumas pessoas falam, outras já falaram muito e desistiram de falar e apenas contemplam a sua vergonha, né? Para elas é uma vergonha alheia, que é o tempo que você gasta com a negação. Quem está perto de você sabe quem você é. Você pode até enganar alguém por um tempo, mas ninguém engana todo mundo por todo o tempo. Você está entendendo? Ninguém. Então, por exemplo, o que eu vejo que alguns homens fazem? Eu também já fiz. Né? E homem faz mais isso do que a mulher. Ele consegue, por exemplo, às vezes, convencer as pessoas da igreja de algumas coisas que ele não é, que ele não tem. De algumas posturas dele que ele não é. Então, na igreja, ele
ele tem aquela atitude, ele tem aquela postura, ele, sabe, tem aquele comprometimento. Até porque o que é mais fácil? Você ter uma postura correta, deixar de falar algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas por 2 horas ou por 20 horas? O que é mais fácil? 2 horas. Então, a pessoa na igreja, ela tem uma atitude, ela tem uma postura, ela tem um compromisso. Vai dizer, mas não tem que ter? Claro que tem que ter, mas não é só na igreja. Então, a pessoa, e principalmente o homem, que ele ainda nega as coisas que ele percebe, que a palavra coloca a luz sobre aquilo e mostra, ó, isso aqui está acontecendo com você, mas você diz, não, comigo não sou essa pessoa, não estou nesse erro. Então, às vezes, eu me convenço, e eu convenço pessoas. Porque para você convencer pessoas, você primeiro precisa se convencer. Então, ó, vou fazer isso por um tempo, vou ficar aqui nesse lugar, eu vou me portar, vou me comportar assim. Vou ter esse tipo de atitude, aqui eu vou falar só palavras de tal calão, de tal teor, né, que são palavras boas, bonitas, palavras corretas, que não são palavras torpes, palavras feias, e assim eu vou. Eu lembro, quando eu comecei a perceber e a ver que eu era mentiroso, e não foi no momento que eu tive essa revelação que eu era mentiroso que eu mudei. Eu passava um tempo negando não. Quantas vezes que eu vi, não, ó, você mente? Não, eu não. Não, eu não. Isso não. Não, a gente esconde um pecado com o outro, né? Você nunca viu aquelas pessoas que talvez você conheça perto de você? Um irmão teu, teu pai, teu filho, tua esposa, né, teu marido, um amigo teu, que você sabe que a pessoa é algumas coisas, você vê ela fazendo, você vê ela cometendo, mas quando alguém aponta para ela naquela área, ela ainda fala assim, ó, não, isso não, eu tenho meus pecados, eu tenho outros pecados, mas esse não. É ou não é? Não tem gente assim? Não, ó, eu até posso ter muitos defeitos, esse não. E às vezes nem tem tantos, mas tem aquele. Por quê? Ela já se acostumou a usar esse tipo de expressão. Que é como se ela tivesse tendo uma certa humildade, uma certa, digamos, um quebrantamento. Mas não adianta você ter um quebrantamento que não seja verdadeiro, para aquilo que você tem que se quebrantar. Então eu lembro que eu usava essa expressão. Não, eu tenho até tenho muitos defeitos, mas esse não. E olha que coisa leve. Quando você está no lugar que você tem que estar. Não, reconhecer que eu sou mentiroso não me fez mal, me fez bem. Porque a partir do momento que eu nego algo, eu não coloco atenção para evitar aquilo. Eu não coloco força para resistir àquilo que eu passo, então, a saber que é uma inclinação. E o que é uma inclinação? É aquele tipo de tentação que vem mais na minha vida. Está entendendo? Então, você vai falar assim, você deixou de ser um mentiroso? Hoje eu tenho o controle e eu assumo a condição para não cair mais nela. Porque é uma coisa que eu falo, é igual uma pessoa que já teve problema com bebida e com droga. O homem que teve problema, fraqueza com mulher. Porque uma coisa é o homem ter abertura, ter o gosto dele para a mulher. Todo homem tem. Né? Aí alguns mudaram isso por conta do contexto, ambiente, criação, rejeição, violências, abusos, traumas. Então isso foi mudado, essa característica que é
pertinente do homem, do macho. Nasceu macho, Deus criou ele para ter o gosto dele para a mulher, certo? Ah, Anderson, tá bom, ou vamos ler a Bíblia, não vamos falar do século XXI, em que internet, televisão, traumas, abusos, mudou isso, não. Você vê lá que Deus criou o homem, e depois do homem ele criou alguém que fosse sua companheira e que lhe preenchesse. Lê o Gênesis 2 lá para você ver. Gente, é tão clara a passagem, quando alguém te falar uma coisa, não é bem assim, é só você ver, Deus criou um ser à semelhança dele. Tudo nesse ser, quando Deus criou o outro ser igual, não podia ser a mesma coisa, a mesma linha? Podia ou não podia? Então a gente até brinca falando disso, mas é que já até se criaram música, né, tal, mas é verdade. Se tivesse alguma chance de ser o que falam, não, porque o homem pode ter, Deus teria criado Adão e um segundo Adão. O que a gente fala brincando que não seria Adão e Eva, seria Adão e Ivo. Mas quando você pega é que no português, né, a Eva, a mãe de todas as pessoas, né, mas quando você pega até lá no hebraico, se a sua Bíblia tem isso, você pode ler lá naquelas notinhas, né, que tem, que fala do nome, o nome do Adão, né, o nome do homem, o nome da mulher, que você vai ver que tem um ish e um ishis, quer dizer, eu falo X, mas é um I e um H depois só, né? Que é a expressão que seria ishi, né? A mulher. Quer dizer que um foi feito do outro. Mas espera aí, Deus fez a mulher de quem? Não era para ser igual, então? De quem que Deus tirou a costela? Foi ou não foi? Não era para ser igual? É ou não é? Era ou não era para ser igual? Tudo igual. Mas por que não foi igual? Porque tirou do homem. Por que então não foi igual? Porque ali tinha um propósito. Deus fala antes de criar. O homem, depois de ter nomeado os animais, depois de ter dado nome a tudo, não se encontrou alguém que o preenchesse, alguém que o auxiliasse. Então, Deus sabia. Então, antes de alguém falar qualquer coisa, vamos para a Bíblia, vamos para o início de tudo, vamos para a primeira obra de tudo daquilo. Deus sabia que outro homem não preencheria o homem que ele já tinha criado como aquele novo ser, a mulher preencheria ele. Está entendendo? Então, quando alguém vier com aquela história de que é isso e tal, pega a Bíblia. Está lá no começo. Se fosse para ser outro homem, para um homem, Deus teria feito um igual, ou semelhante, para preencher o homem. E não fez. E antes que alguém até falar procriação, na época não tinha. Não era assim que eles procriavam. A procriação era por Deus. É ou não é? Deus é que procriava. Deus é que tudo era pela palavra. Então não era desse relacionamento como é hoje, né? A mulher não tinha dor para dar à luz. A dor só veio depois do pecado. Só veio depois da desobediência. Então, voltando na palavra, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar o que é. E eu não digo se conformar com o que é, eu disse aceitar. Porque quando você aceita, você está reconhecendo. Então, no meu caso, lá atrás, eu sou mentiroso. Então, quer dizer, a minha mente, ela já tem essa tendência, ela já tem uma inclinação e uma rapidez. Quais eram? Quando eu percebi que eu era mentiroso,
O que eu comecei a procurar? Quando eu minto? Por que eu minto? Porque não basta saber que você tem uma coisa, você tem que saber como é. É ou não é? Eu tenho que saber o que eu era bom, por que eu sou bom. Então, você fala assim, se era bom para mentir? Era. Infelizmente era. E sabe quais as situações que eu mentia melhor? Quando eu estava sob pressão. Eu tinha um dom maligno de, na pressão assim, me vinha cada... Assim, parece que a pressão fazia aparecer uma saída que sempre, nunca é perfeita, a mentira nunca é perfeita, mas para o momento resolvia o problema. Para a pressão resolvia o problema. Cada pressão extrema saía um pequeno diamante falso. Está entendendo? Era um diamante falso. Alguém colocava um carbono, saía ali um brilhantinho, mas com o tempo ia perdendo o brilho. Porque mentira é assim. Então eu descobri, eu sob pressão, eu tenho uma inteligência maligna para dar saídas, para dar soluções, para, E para que eu mentia? Para ficar bem. Muitas vezes para não reconhecer um erro, para não ser exposto, para manter uma imagem. Então, imagina quanto tempo que eu negava, não foi isso. E aí você aumenta o tom de voz para manter aquela mentira, e aí você vai a outras situações que se estendem para manter uma mentira. E negando a palavra, não. É igual quando uma pessoa fala, não sou orgulhoso, não sou... Como é que é as duas coisas que a pessoa fala, É que inveja e orgulho, não, isso eu não... Inveja e orgulho eu não tenho outros defeitos, outros pecados, tal. Todo mundo tem, você pode ter o controle disso. Vem aquela tentação, mas você, no temor do Senhor, no temor e na direção do Espírito Santo, você, não, isso aqui eu não alimento mais. Então, quando uma pessoa me pergunta, e hoje, mudou a sua cabeça? Não. Minha cabeça é a mesma. Quando eu estou sob uma pressão, o primeiro pensamento que me vem é uma mentira. E é uma mentira boa. Só que hoje eu não deixo a minha alma governar a minha vida. Hoje o que governa a minha vida é o Espírito Santo, é o temor do Senhor. Então vem às vezes aquela coisa, isso aqui... Não, peraí. Isso aqui é. Não, então eu já descarto. Às vezes eu não tenho resposta. Às vezes eu não tenho solução. Às vezes eu não sei o que fazer. Certo. O que eu faço? Espero um pouco. Eu tinha problema em falar para uma pessoa, por exemplo, a palavra eu não sei. Eu não consigo agora. Isso aqui como é que foi? Isso aqui foi assim mesmo, foi errado. Eu esqueci. Você quer ver uma coisa onde muita gente mente e não reconhece? Quando você tem que fazer algo que você simplesmente esquece. Onde muita gente não percebeu que mente? E a pessoa que está te perguntando não tem acesso à resposta que você vai dar. Fulano, você fez isso? Em vez de você ser sincero e dizer assim, não, eu esqueci, me perdoa. Às vezes você pega e fala assim, por exemplo, fulano, você já fez tal coisa? Aí você pensa, ó o Satanás aqui, ó. Se você for lá, depois que terminar essa conversa, e você for lá e fizer, ela nunca vai saber, ele nunca vai saber quando você fez. Então você pode falar agora que você fez, e terminar aqui, ir lá e resolver isso, ir lá e fazer isso, ir lá e acertar isso, ir lá e falar isso. E você fica bem. Está entendendo? Aí você, que é uma pessoa que teme a Deus, e que está mais preocupado em Jesus voltar e você subir, do que ficar bem na fita, do que ficar bem na posição com alguém, e que não quer mais ter nenhum vínculo com o pecado,
e sabe quem é, o que você vai dizer? Não, esqueci, me perdoa. Mas terminando aqui, eu vou fazer. Terminando aqui, eu vou lá resolver isso. Terminando aqui, eu vou lá para acertar isso. A pessoa que ainda não vive debaixo do temor e que não aceitou que ela tem esse problema, ela vai de novo mentir e vai ficar bem. Está entendendo? Porque para ela não muda nada. A ordem, como se diz, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. É ou não é? Ah, não, se passou um primeiro, não, se eu fiz agora antes de falar, ou se eu vou falar, ou se eu vou fazer depois que eu falar, o que importa para essa pessoa? Ó a nossa mentalidade errada. O que importa para ela? Eu ter feito. É ou não é? Não, mas quem importa mais para mim? Essa pessoa ou Deus? Então eu vou construindo um relacionamento com Deus. Só estou dando um exemplo meu. Mas aí você tem que pegar o que acontece na sua vida. O que o Neemias aconteceu com ele quando ele recebeu uma notícia que deixou ele mal? Eu faço parte disso. Se eu faço parte do problema, então agora eu devo, diga eu devo, fazer parte da solução. Por quê? Se eu não vejo, se eu não aceito uma palavra que vem e que me mostra onde eu estou falhando, onde eu estou errando, e eu não reconheço aquilo, eu não vou fazer parte da solução. Eu vou apenas transferir responsabilidade, eu vou ficar na minha posição confortável aqui, eu vou continuar trabalhando pela minha imagem, eu não vou me arriscar, eu não vou sacrificar nada, e aí onde entra o que eu quero dizer que foi para mim a maior qualidade do Neemias, a generosidade. Qual que é o problema de muitos homens? Muitos homens egoístas. Eles talvez receberam um pouco, eles foram tirados daquilo que ele gostava de fazer quando criança, adolescente, talvez foram privados, então foram se tornando egoístas. Então, quantos homens não fazem o que devem fazer? Só fazem o que querem fazer. Ainda vivem para coisas, para situações, para lugares e para pessoas que lhe dão algum tipo de prazer. O prazer é um tipo de recompensa imediata e que muitas vezes dura só aquele momento. Não é permanente, não continua. Então, quantos homens que são maus maridos, são maus pais, são maus filhos, são maus profissionais, são maus líderes. Por quê? Porque são egoístas. E aí vem a palavra, aponta isso, e a obra não acontece na vida da pessoa porque ela não reconhece, ela não aceita. Eu vi, principalmente depois que eu tive filho, esse foi o holofote da minha vida para me apontar. A mentira eu não precisei de filho para ver que eu era. Foi a palavra e experiências desagradáveis. Agora, para eu perceber e ter de trabalhar isso diariamente, eu percebi depois que eu tive filho, o quanto eu era egoísta. E você quer saber um mau pai? Você pode colocar ali dentro do liquidificador que ele bate todo dia para ser um mau pai, um dos ingredientes que ele usa todo dia, a hora que ele acorda já. Ele sai da cama assim, ele nem toma banho, nem ora. A primeira coisa que ele pega lá, ele pega uma boa dose de egoísmo, bate no liquidificador com outras coisas e ele toma. Porque quando um homem é egoísta, ele não vai ser um homem como ele deve ser. Ele vai transferir responsabilidades. Ele não vai fazer a sua doação diária para quem ele deve se doar. Então, assim, para quem um homem deve se doar? Para as pessoas que contam com ele como um homem. Um garotinho que tem o pai e a mãe, ele tem que se doar para os pais? Não. Ele não tem. Ele não é um homem. Ele é um menino. Ninguém conta com ele. É ou não é verdade?
Mas aquele menino que vai tomando uma idade, seus 12, 13, 14, 15 anos, o pai dele morre, fica só ele e a mãe. Ali ele tem que passar a se tornar um homem. Ah, ele foi preparado para isso? Não, mas ali agora espera-se dele um homem. A mãe pode não falar, mas ali ele está começando a ser trabalhado. A fórceps. O homem se torna um adulto, vai trabalhar num lugar. Espera-se um homem. O homem começa a namorar. Por isso eu sou completamente, goste você ou não, ah, o filho é meu, seu filho namora? Namora. Ah, ele encontrou uma moça da igreja, legal, bacana, mas ele namora? Ele já trabalha? Ele já sabe o que é pagar uma conta? Ele tem alguma responsabilidade a nível de homem? Não, então seu filho não pode namorar. Ah, o filho é meu, ok, mas não reclama no futuro. Para um homem, ele ter qualquer tipo de relação com uma mulher que não é a mãe dele, ele precisa já ter responsabilidade de homem. Ainda que o pai dele não tenha, o pai dele seja um inconsequente. Então, quando alguém me pergunta, ah, meu filho conheceu uma moça na igreja, tal, tem 14 anos, 15 anos, ah, o que você pensa disso? Está trabalhando ou não? Não, só tem isso. Não, mas já pode trabalhar. Pode ou não pode? Eu trabalhava com 11. Esses dias ainda alguém disse assim, nossa, em tal época, o que você estava fazendo? Eu falei, vendendo sorvete. E eu não... Isso foi uma experiência desagradável que eu tive na vida, mas boa. Tem coisas na vida que na hora não é nada bom, mas aquilo te dá uma experiência que... Então, assim, um rapaz, para assumir coisas de homem, também precisa ter atitudes de homem. É ou não é verdade? Então, você é irmão de alguém. Você tem que ser o homem. Você é namorado de alguém. O namorado é o treino para o quê, gente? Para o casamento. Não, eu não quero casar. Você não quer casar, não namora. Dentro da palavra de Deus é assim. Não é namorar para acumular experiência. Eu namoro com uma pessoa que eu tenho uma identificação e que eu vejo futuro para a minha vida. Se eu não vejo futuro, não faz sentido eu começar um relacionamento. Não faz sentido eu estar ali tão próximo dessa pessoa, compartilhando experiências com ela a esse nível. E se eu não tenho ainda nada de um homem, esse tipo de situação não é para mim, porque ainda sou um menino. Então aí é onde a gente vê muitos homens com idade de homens que são meninos, porque são egoístas. E nunca foi tirado deles o egoísmo. Como que vem e se tira o egoísmo de alguém? Quando você tem uma experiência negativa, em que você tem que se doar, que você tem que dar algo para alguém, e você não dá o que você não tem. O que Neemias fez pelo povo de Jerusalém? Ele tirou dele. Foi ou não foi? Ele tirou dele. Ele tirou tempo dele. O tempo que ele podia estar dormindo. Ele tirou comida dele, a comida que ele tinha acesso. Depois do rei persa, quem era a pessoa que mais tinha acesso à melhor comida? Neemias, porque ele era o copeiro. Quer dizer, tudo, absolutamente tudo que o rei pudesse comer, o Neemias também podia. Por quê? Porque antes do rei experimentar, quem tinha que experimentar? Melhor vinho, melhor manjar, melhor prato, melhor comida. Ficamos sabendo lá que o fulano, aquele cara veio lá daquele país lá, onde o povo usa os perfumes e tal. O que é? Francês. Cozinha que é uma maravilha. Traz aqui. Fez o prato. Quem que era o primeiro que comia? Neemias. Tinha acesso a tudo. Quando ele decidiu jejuar, ele estava tirando dele. Ele estava fazendo, não só por ele, mas por aquele povo. O tempo que ele orava, ele estava tirando dele. Do prazer dele, da leitura dele, da diversão, do entretenimento dele, talvez do sono dele, estava doando.
Então ele começou ali em Suzã se doar para o povo, fazer para o povo, orar pelo povo. Quando você gasta uma parte da sua oração, se lembrando, orando, intercedendo por alguém, você está se doando por aquela pessoa. Você está agindo com generosidade para com aquela pessoa. E foi o que o Neemias fez. Só que ninguém é generoso só para um tipo de coisa. O que o Neemias fez ali, depois ele foi estendendo. Ele falou com o rei, ele pediu a liberação para o rei. Veja que em nenhum momento, esse povo, não, eu faço parte disso. Então você aceita, você reconhece, você detecta o que está acontecendo e você ataca aquilo. Você ataca o problema. E uma coisa que todo homem precisa ser é generoso. Diga, não egoísta, mas generoso. O que é que hoje você tem problema? Porque você não está dando. Não está entregando. Não está assumindo. Não está fazendo. Quantas coisas já passaram diante de você? Passaram pelos teus ouvidos para que você ouvisse, soubesse. Para que você acha que você ouviu algumas coisas? Para me irritar. Não, para você mudar aquilo. Para que você acha que tem coisas que aconteceram diante dos teus olhos? Para que você visse aquilo, para que você desse outra cara, outra aparência para aquilo. Por que você acha que tem coisa que está sempre acontecendo perto de você? Porque você tem acesso e você pode fazer a diferença. Você pode mudar, você pode alterar, você pode transformar. Mas quantos homens estão com a vida deles paradas porque eles simplesmente continuam sendo o mesmo egoísta de sempre. Não vou tirar de mim, não vou tirar do meu tempo, não vou tirar aqui do meu esforço, não vou tirar do meu dinheiro, não vou tirar do meu prazer para servir meu pai, minha mãe, para servir, a minha família. Olha o José. Vamos falar de irmandade aqui, que é um assunto que às vezes até a gente precisa falar mais. Às vezes você é o irmão mais bem-sucedido da sua casa. E, diga, não por acaso. Não, você vai dizer com vontade agora. Fala, não por acaso. Diga, o cristão. Porque às vezes você não percebeu, mas você é o mais bem-sucedido por ser cristão. E aí você tem irmãos. Pode falar o que você quiser. Meus irmãos não prestam. Meus irmãos são ímpios. Meus irmãos fizeram isso comigo. Meus irmãos não me dão ouvidos. Eu já falei da palavra, já chamei para a igreja. Eu já fiz isso, não quer saber de nada com nada. Vou fazer uma perguntinha aqui. Difícil essa, hein? Essa é para fazer valer a fama que eu tenho aqui na igreja. Quem é o cristão? Quem é o cristão, gente? Quem que serviu os irmãos? O José ou os irmãos que serviram ele? Mas se eu te perguntar, se a gente tentasse criar uma justiça humana, a questão da dívida, a questão do merecimento, quem é que devia ter servido quem? José deveria ter servido os irmãos ou os irmãos deveriam ter servido José? Mas quem que serviu quem? José serviu os irmãos. E José gostava, como o pai dele, do seu irmão de pai e mãe, que era o Benjamim. É ou não é? Ele gostava. Então, eu sou uma pessoa que ninguém tira. Ninguém tira. Até hoje, o que eu vi convivendo, até hoje, o que eu vi atendendo pessoas
que todo pai e toda mãe tem preferência por filho. Ah, eu gosto igual, tá bom. Prove isso ao longo da vida. Para os teus filhos, não prova para mim não. Tá? Não gasta seu tempo querendo me provar isso. Prova para os seus filhos. Que você ama, gosta e trata exatamente igual. Não trata. Não é igual. Não é como a gente não é igual com todas as pessoas. E a gente tem que lembrar que apesar de eles serem filhos, eles são pessoas. Está entendendo? Então não existe uma pessoa, ainda que ele seja gêmeo, ele não é igual ao outro. A gente não trata igual. Então por isso que sempre algumas pessoas vão ter um tipo de relacionamento conosco que outras não têm. É igual ao casamento, aquela pessoa que você casou, você não é igual às outras. Você, como diz, né? Entre todas encontrei a mais especial, né? Entre todos encontrei o mais especial. Então, por isso você casou, ficou só para você, né? Eternizou ali a sua convivência com essa pessoa. Da mesma maneira, filho, você tem aquele que você tem uma afinidade maior, uma identificação, que dá um encaixe, que você, a presença, te causa coisas diferentes. E você, na condição de pai, saiba lidar com isso. Você, na condição de filho, ouvindo isso, talvez você está ouvindo isso, ai, tá vendo, eu sabia, tá vendo, meu pai gosta mais do meu irmão, minha mãe gosta mais, tá bom, aceita. Tem coisa que a gente queria que fosse de uma maneira, é ou não é verdade? A gente queria que tivesse crime no mundo. A gente queria que a justiça dessa terra fosse perfeita. É ou não é? Você não queria? Pensa numa situação nossa, do Brasil. A gente queria saber que você pode ir para um fórum, para uma justiça e ser justo. Não, o lugar mais justo que tem é a mesa do juiz. A gente tem essa segurança? Aqui no Brasil a gente tem essa segurança? Não. Esses dias ainda eu tomei um conhecimento, né, de quanto que estão aí fazendo, e estão correndo, investigando, e grampo, e celular, e desvenda, e levanta mensagem do WhatsApp de não sei quanto tempo, que quem mandou para quem, aí pega do quem que mandou para o tal. Eu falei assim, a gente só tem crime organizado, controlando situações e setores que pertencem ao Estado, porque o Estado quer. É ou não é verdade? Fala para mim que não. Se conseguem achar tanta coisa como estão achando, descobrindo, fazendo, por que não usa isso para combater o crime? É ou não é verdade? O problema da minha vida não é os presidentes que já saíram do poder. Políticos, o problema é quem está no poder. E eu não estou falando de político, não. Eu estou falando de gente que está no poder que devia estar na prisão. Gente que comanda setores. Quantas pessoas... Você quer uma coisa hoje que faz muita gente mudar do Brasil? A pessoa que tem muito dinheiro hoje... Porque, vamos lá, tem gente que muda do Brasil porque não conseguiu ganhar dinheiro aqui. É ou não é? Então é uma causa forte. Mas tem muita gente com dinheiro que muda do Brasil. Com dinheiro, pessoa que não precisa mais trabalhar na vida. Por que muda? 2 motivos. Primeiro, pela segurança, que não é garantida pelo Estado. Certo? Por que o Estado não garante segurança? Porque alguém está tendo maior atuação e essa atuação não está sendo inibida, não está sendo corrigida da forma que deve pelo Estado. Então, está ocupando o lugar que é do Estado. Quer dizer, a sensação que devia ser de segurança, ela se tornou uma sensação de insegurança. Ponto. Qual o segundo motivo? De quem tem, por exemplo, muito. Por que está mudando? Porque a educação não é boa, não é suficiente. A pessoa, não, eu quero meu filho sabendo, eu quero meu filho conhecendo. Então, outra área que pertence a quem? Ao Estado. E o Estado não está ocupando também como deve.
Porque está permitindo que situações aconteçam em escolas, que situações entrem em escolas e no lugar do que devia estar acontecendo, outras coisas acontecem. Então, não dá, a gente não tem essa confiança, essa segurança, a gente tem que confiar em Deus. E trabalhar em Deus para cada vez menos contar, depender, saber o que eu estou falando. Às vezes o pouco que eu fico sabendo, eu vejo uma coisa e falo, nossa, tá bom demais do jeito que eu estou vivendo, sabendo menos, entendendo menos, me envolvendo menos, porque quando me mandaram umas coisas, me falaram na verdade, primeiro no sábado, umas coisas e tal, e aí eu perguntei para alguém que eu sei que entende, me mandou, falei, nossa, por que não faz, não usa tudo isso, né, para combater o que deve, o crime, o Estado perdendo seu papel, seu lugar, né, de devido. Né? O Brasil é uma república democrática, né, um país onde há bastante coisa. Eu acho que todos os níveis são teoricamente estabelecidos, mas na prática eles não funcionam. Por que não funciona? Porque quem tem poder para fazer funcionar, não faz. Você vê, né, a quantidade de dinheiro que vai para algumas coisas. E aí, por exemplo, setores como o da segurança não recebem o dinheiro que deve, obriga, né, os profissionais da segurança a fazerem sempre uma coisa que eu nunca entendo. Às vezes o governo gasta dinheiro com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e se invertesse, gastasse com o que deve, seria melhor. Talvez, como é em alguns países, seria quase perfeito. E o resultado seria outro. Porque dinheiro é assim, se você coloca no lugar certo, aquele dinheiro multiplica. Se você coloca no lugar errado, e assim é na vida da gente. Aquele dinheiro desaparece, você tem que colocar mais. É ou não é? E você tem que gastar mais, tem que colocar mais e mais, até que você não vê. E não vê resultado nenhum. Então, mas voltando para a palavra, falando da atitude, falando da percepção, falando da aceitação, se coloca no seu lugar. Reconheça. Você é um homem generoso? Você é uma pessoa egoísta? Se você é um egoísta, com seus irmãos, como a gente estava falando, às vezes você está aí justificando, meus irmãos não são bons, não prestam, não valem nada, fizeram isso comigo. Pega um exemplo como o de José. Seja homem. Se você é o cristão, dê o que eles não têm. Não é o que eles pedem, o que eles querem, mas o que você pode dar. Faça por eles. Dê a eles. Cubra eles. Se você é a pessoa que você pode ajudar financeiramente, ajude. Se você é a pessoa que pode ajudar organizando, talvez você tenha uma casa, você pode ter 20 irmãos, talvez todo mundo é descabeceado, e o que falta é alguém assumir alguns setores, organizar. É igual você morar num condomínio onde todo mundo é bagunçado. Você está ali dentro. Qual que é a atitude que se espera de você? Quem pensa ali, qual que é a atitude que se espera? Que você seja quem naquele condomínio? O síndico. Ah, mas eu não quero esse problema. Você vai colocar a história do espinheiro. Lembra do espinheiro? A oliveira não quis, a figueira não quis, a moreira não quis. Quem que assumiu o controle? O espinheiro. Quantos aqui, que o que a tua família, teus irmãos precisam, não é do teu dinheiro, mas é da tua organização, da tua responsabilidade. Precisa de alguém para conduzi-los, dirigi-los, para chamar todo mundo, colocar em ordem. Vamos conversar isso aqui. Fulano, você não conversa com outra há 30, 40 anos, tal, vocês se amam, mas né, vocês não conseguem identificar esse amor, vocês convertem em ódio. Por conta disso, para. Vamos colocar uma pedra nisso aqui. Esse poço que não tem água mais, vamos colocar uma pedra para ninguém mais cair dentro dele. Não vamos falar mais desse assunto. Vamos começar uma nova relação.
Não espera você estar na cama, no leito do hospital lá, para você mandar chamar o fulano, não sabe de onde, para pedir perdão para ele, para ter paz, para morrer em paz. Não, vamos fazer agora. Aqui o fulano vive falando, não, vamos parar de falar nas costas. Vamos sentar todo mundo aqui, manda passar um café. Vamos todo mundo sentar numa mesa aqui, vamos colocar aqui nossas vergonhas, nossas misérias, nós somos irmãos. Vamos nos resolver. Não vamos ficar levando para fora os nossos problemas. Vamos organizar aqui, cada um ficar falando mal do outro, porque não ajuda o pai, não ajuda a mãe. Então vamos todo mundo aqui falar. Eu não posso, tá bom, não. Ninguém aqui quer, essa é a verdade. Mas todo mundo vai ter que tirar um pouco de si para ajudar. Um pouco, não importa se um pouco é R$50. Se um pouco é você pegar um dia da semana e assumir um compromisso, então não tem dinheiro, nada, zero. Tá bom, então você vai assumir um compromisso que não tem custo. Não quero, então paga. Ou então vamos dar a condição de pagar alguém para fazer. Não quero, não é questão de querer, é questão de fazer. Às vezes falta isso na tua família. Alguém que vai pegar, vai sentar todo mundo, vai determinar, não vão me ouvir. É outra história. Você fez a tua parte. Lembra que você não faz para as pessoas. As pessoas são quem recebe, mas você faz porque Deus te deu essa missão. Amém? Seja o pai generoso. Pai generoso não é aquele que sempre está pegando dinheiro e dando para os filhos. É aquele que se doa para os filhos. Esses dias eu perguntei algo para uma pessoa. Qual foi a pergunta mesmo? Eu falei assim, você teve... Eu vi a pessoa numa atitude e tal, né? Eu falei, puxa, que coisa. E você nem teve pai, né? Como é que foi isso? Ele falou, não, eu tive pai. Eu falei, mas seu pai, ele era presente? A pessoa me respondeu 2 vezes a mesma pergunta assim, meu pai não deixava faltar nada em casa. Eu falei, você está certo disso? Sim, meu pai não deixava faltar nada em casa. Eu falei, o que é nada? Comida? Roupa? A luz funcionando? A água quente? Meu pai não deixava faltar nada. Eu falei, então, seu pai não deixou de ser o provedor financeiro que ele podia ser. Mas nada está errado essa expressão. Seu pai ficava com você? Não. Seu pai passava tempo com você quando ele tinha tempo? Porque tem muito homem que diz, eu não tenho tempo. Nenhum. Nada. Ou o tempo que você tem, você foge da sua família. Quantos homens que quando eles sabem, eu vou ter um tempo, amanhã, 7 horas da noite, ele arruma algo para fazer nesse tempo para não ficar com a família. Quais motivos? Vários. O principal deles, eu não sei passar tempo em família. Por quê? Porque não aprendeu, porque não teve isso em casa. É ou não é? Quantos homens que nunca tiveram tempo? Não tinha esse tempo, sabe aquele tempo sem estar comendo algo fora, sem estar comprando algo, sem estar ali fazendo algo que parece relevante? Só estar com as pessoas, falando com elas, sobre elas, fazendo algo de uma com outra, de uma para outra, sem nada, sem ninguém de fora. Tem gente que não sabe, não consegue, porque não aprendeu. Então agora tem que se submeter a aprender isso. Não aprendeu quando era pequeno, quando era jovem? Aprende agora quando é adulto. Aprende, nem que for velho. Aprende. Não, peraí. Falei, seu pai deixava faltar a presença, seu pai deixava faltar ali a amizade, deixava faltar a segurança, deixava faltar ensinamentos, mas não deixava faltar comida, não deixava faltar ali a energia em dia. Então, muitos de nós crescemos ouvindo isso. Seu pai não deixa faltar nada. Aí a gente entendeu na vida que tudo estava resumido a dinheiro. Então aí a gente se tornou o pai que também saía para trabalhar e deixar a esposa e os filhos munidos do que eles precisavam para
sobreviver fisicamente. Está entendendo? Porque quantos que o pai, você vai perguntar, e teu pai? Porque a mãe, principalmente de um tempo para trás, a mãe não tinha muita escolha. Ainda que trabalhasse, por fim a mãe acaba ficando com o filho. É ou não é? A mãe que dá o leite, a mãe que troca a fralda a maioria das vezes, a mãe que fica com ele no colo, a mãe que carrega. Então, eu não estou nem falando tanto da mãe, apesar de terem mães que conseguem ser uma exceção, né? Porque o pai, ele tinha que querer estar ali. E a gente vê que muitos homens não querem. Eles podem dizer o que for, mas a verdade mesmo é que eles não querem. O não tenho tempo, na verdade é não quero. Não trabalho para isso. Não me esforço para isso. Sou egoísta. Então, reconhecer que é egoísta e trabalhar o egoísmo, aprendendo com Neemias, eu vou tirar de mim e vou derramar em quem eu posso. Eu vou tirar de mim, eu vou tirar tempo que eu ia estar com meus amigos jogando bola, e vou jogar bola com meu filho, então. Fala a verdade, é o mesmo prazer você jogar bola com gente da sua idade? Agora só para homem eu estou fazendo essa pergunta. Você jogar bola com um homem da sua idade, que o cara vai na dividida com você para tirar a bola do seu pé mesmo, para quebrar o seu joelho. O cara lá vai e chuta para o gol para fazer gol, com a força de um homem, que você tem que se superar lá, se esticar todo, que você tem que pensar, driblar o cara e ser bom. É o mesmo prazer que você jogar com uma criancinha, que dá o melhor chute dela, assim, a bola às vezes nem chega no teu pé? É o mesmo prazer? É ou não é? Lógico que não. Aí é onde entra o quê? Generosidade. Não adianta vir alguém aqui, como se diz, um papai ursinho carinhoso, é o mesmo prazer. Não é a mesma coisa. A emoção não é a mesma. Aí é onde o cara tem que deixar de ser egoísta, e se ele não tem um outro tempo, então eu vou tirar do futebol com os amigos para eu estar ali brincando. Ou com a minha filha de casinha, ou com meu filho de carrinho, ou fazer um golzinho lá e estar jogando com ele. Não é para ele aprender a jogar bola, não, mas é para ele ter um momento com o pai dele, ele ter aquela segurança, ele aprender a se relacionar. É para aquela menina saber quem é o homem da casa. Não só quando ouve aquela voz de quem está assistindo o jogo e fica quieto. Me deixa em paz. Estou cansado. Agora não. Aí o dia da manhã ela vai buscar um cara que só grita com ela. Está entendendo? O cara que só trata ela de forma estúpida, grosseira. Porque ela não aprendeu a ouvir e se acostumar com a voz do que, meu amor, isso, faz a comidinha para o papai agora. Isso, agora põe a roupinha na boneca. Isso, agora vamos fazer tal coisa. Está entendendo? É o convívio. Agora, para quem não aprendeu, porque tem muitos homens que não aprenderam a ser pais. E que por isso, eu não digo que você é um egoísta porque você é um monstro, porque você é um homem mau, deliberadamente, eu quero ser mau, eu quero ser o pior cara que eu conheço. Não, você não aprendeu, não teve base, não teve escola para isso. A gente não aprende a ser generoso na escola. A gente até aprende na igreja, mas a igreja não vai fazer você generoso. A igreja prega a palavra e mostra um homem como esse Neemias. Neemias foi o pai de Jerusalém, se doou para Jerusalém. Neemias foi o marido para Jerusalém, cuidou de Jerusalém, protegeu Jerusalém. Neemias foi o sacerdote de Jerusalém, orou por Jerusalém, purificou espiritualmente Jerusalém. Como nós precisamos ser para as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Ele foi o José, o irmão, cabeça de Jerusalém, aquele que organizou, aquele que ele resolveu pendências de uns com os outros, que teve paciência para aguentar os irmãos. Sabe, todo mundo tem um irmão, ou um cunhado, ou uma pessoa próxima que é chata.
Talvez você convive com alguém que é chato, você fala, meu Deus, tal, é um karma. Não, todo mundo tem isso. Todo mundo ou é ou tem alguém chato por perto. Está entendendo? Você está achando que é só você que vive isso? Não, todo mundo tem. O que eu faço então? Seja generoso para com essa pessoa. Seja o ponto de equilíbrio dela e seja um exemplo para ela, deixar de ser chata. Para despertar que a vida passa, que a vida é curta esse período aqui que a gente tem é curto. Esse período na Terra. Então, muitos homens precisam aqui na transmissão reconhecerem o quanto egoístas ainda são e começarem hoje mesmo a trabalharem a generosidade, seguindo o exemplo de Neemias. Porque tudo, não importa quantos anos você tem, não importa se você é um garoto que está começando agora a vida, se você é um velho que já viveu muita coisa, que está aí já beirando 100 anos que seja. Ontem a gente ouviu uma coisa e a gente deve acreditar nisso de forma assim absoluta. O pouco que você tem e você entrega para Deus. E não é entregar para Deus falando assim, ó, eu entrego para Deus, de forma superficial. Não, mas é entregar para Deus com a atitude, com a ação, com a mudança, com o reconhecimento. O pouco que eu realmente entrego para Deus, Ele multiplica. Então você pode terminar esse ano como um pai melhor, um marido melhor, como um irmão melhor, como um líder melhor, como um governante. Talvez você governa coisas, você governa instituições, empresas, pessoas. Pode ter gente que governa uma cidade, um estado, até um país aqui assistindo. E por que, por exemplo, o Brasil é um país que, com tudo, o Brasil era para ser há pelo menos 100 anos, o melhor país do mundo disparado. Para ter assim a China, Estados Unidos, Rússia, assim de joelhos, assim, sabe? Assim, pelo amor de Deus, faça parceria, aliança comigo. Por que não é? Porque nós só tivemos líderes egoístas. Pessoas que numa campanha chegam e falam assim, ó, eu vou fazer, eu vou cuidar. É aquele mesmo discurso de sempre. O pobre vai deixar de ser pobre. O doente vai ser curado. Eles chegam falando como se eles fossem Jesus, né? E não um político. O pobre vai deixar de ser pobre. O doente vai ficar bom porque não vai ter fila mais. E entram no poder, pensam em si, em suas famílias, nos seus interesses, nos interesses das pessoas que estão mais próximas. Perpetuam pessoas que têm menos ainda generosidade do que elas em pontos que são importantes para a sociedade, e por essa falta de generosidade, esse excesso de egoísmo, a gente vê um país com um potencial como o nosso mancando, ainda implorando sei lá, qualquer coisa de países que são considerados mais desenvolvidos. E o Brasil, eu acredito que só perde para aqueles países da África onde a miséria é absurda em termos de migração. De gente saindo daqui para ir para todo canto do mundo para não ficar aqui. Enquanto o Brasil devia ser o país onde as pessoas deviam estar querendo entrar. O Brasil devia ser o país que devia ter visto para tudo. Sabe? Para o cara vir para cá, de qualquer lugar, o cara tinha que ter visto, tinha que ser aprovado em um monte de seleção. Porque esse é o melhor país do mundo. É o melhor lugar do mundo. A melhor terra está aqui. Aqui não é a terra santa, mas em termos de produtividade, a melhor terra do mundo está aqui. Aqui você tem, eu não vou falar tudo, porque tem coisa que a gente descobre que existe, né? Mas tudo que qualquer pessoa precisa para viver, aqui você planta e aqui tem, aqui dá.
Uma outra coisa que não dá no Brasil, você também não vai ter falta para viver. Está entendendo? Daqui a gente consegue tirar qualquer remédio. A gente tem carne aqui para o mundo inteiro. A gente tem sol, a gente tem clima, a gente tem água. A gente tem um povo aqui, que é um povo que toda vez que tem situações, é um povo que talvez até pela miscigenação tem um povo que é um povo forte, fisicamente, é um povo resistente, mas um povo que sofre dos efeitos do egoísmo dos governantes que teve. E quando a gente pensa que já viu do pior, parece que vem alguém que diz assim, não, agora você vai saber o que é pior do que o pior. Então, eu tenho controle disso? Não, mas eu tenho controle de ser um irmão melhor, o filho melhor, eu tenho controle de ser o pai melhor, o marido melhor, de ser um líder para as pessoas que estão à minha volta melhor, deixando de ser egoísta. Fazendo como Neemias fez, abrindo mão de coisas para servir as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho debaixo dos meus cuidados. Então, a mensagem para hoje é: aprenda com Neemias a ser generoso. Reconheça onde há egoísmo na sua vida. Trabalhe isso. Aceita, primeira coisa, aceita. E se não foi o egoísmo o caso, porque hoje a mensagem foi nessa direção, mas se você percebeu algo que talvez até então você não tinha percebido, lembra que começa a tua mudança, a tua vitória, começa em aceitar. Eu sou isso. Eu tenho esse problema. Então, quando você aceita, você olha, você passa a temer a Deus para que Ele te ajude a lidar com aquilo, a trabalhar aquilo e a superar aquilo. Então, é por eu saber exatamente quais são minhas deficiências no caráter, os desvios que eu tive, as inclinações na vida que eu tenho, é que eu consigo manter o Espírito Santo controlando a minha vida. Porque eu sei, tem área, eu sempre uso o mesmo exemplo. Se eu dormir num cofre, eu tive exemplo, meu pai foi um exemplo para mim, de que assim, se alguém comprar uma bebida que custa R$1 milhão, se eu ver escrito no rótulo 0, tal, 0, tem um ponto de álcool, aquilo para mim passa a ser algo asqueroso. Porque eu cresci vendo o álcool sendo um instrumento do diabo. Não foi o álcool que destruiu. O álcool foi um instrumento de destruição. Bebida alcoólica. Tanto que para mim eu falo, eu não tenho, nunca tive e não tenho ambição política, mas se eu um dia fosse, se eu chegasse no poder, uma coisa que alguém poderia me cobrar assim a preço de me impede de ser governante. Se eu chegasse no poder um dia, bebida alcoólica ia ser um negócio que ia ser assim, combatido, tratado com... gera tantos empregos, mas gera tantas mortes também, gera tantas desgraças também. Então, isso foi algo que me marcou. Então, eu não tenho problema com isso, mas consigo ver a pessoa que tem dificuldade, que é, para mim, problema é mentira, problema já foi imoralidade, não a imoralidade, a questão da pornografia, mas a carência por uma pessoa, né? Você tem a carência. Quanto tempo na minha vida eu fui aquela pessoa carente, não sabia o meu valor com relação à mulher. Então, eu também não me dou a algumas situações. Mesmo casado, eu não me coloco em algumas situações. Vai falar, não, porque eu sei, porque aquilo não é bom, aquilo não vai dar frutos, não é produtivo. É a aparência do mal. E quando passa de determinada situação, vai fugir do controle. Então, opa, parou. Eu não sou o super-homem. Meu problema não é a criptonita. Meu problema são problemas de pessoas naturais. Está entendendo? O super-homem não tem problema com bebida, com mentira, com mulher. Ele tem problema com a criptonita, porque ele não é daqui. É ou não é verdade? Eu não.
Então tem a pessoa que tem problema com bebida, tem a pessoa que tem problema com mulher, tem a pessoa que tem problema com dinheiro, tem a pessoa que tem problema com imagem. Se eu ficar num cofre com a bebida mais cara do mundo, pode medir no outro dia, os mililitros lá vai ser iguais. Mas eu não vou ficar no mesmo lugar que algumas situações. Eu não vou aceitar alguns pensamentos que eu sei que eles vão determinar a minha vida. Eu tenho que saber. Não adianta você saber dos meus problemas. Mas hoje, para mim, não tem problema. Não é o meu problema alguém saber, igual um dia que eu preguei, a pessoa terminou o culto, você falou que você é mentiroso, então como é que você está pregando? Eu falei assim, se eu falasse que eu não sou, que eu não podia estar pregando. Porque eu sei a natureza que eu tenho, eu sei o homem que eu sou, eu sei até onde eu posso ir. Então eu não vou dizer uma coisa aqui para parecer boa para os ouvidos de quem está pregando, e aí eu não ajudo. Se tem uma coisa que eu sou contra, são aquelas pessoas que pregam como se elas fossem perfeitas. Não, porque isso não acontece comigo. Não, porque isso aqui não é um problema. Tá bom, que bom para você. Só está faltando você estar no mesmo lugar que Enoque e Elias. É ou não é? Lembra de Enoque e Elias? Lembra? O que aconteceu com eles? O Senhor falou, mas peraí, não tem mais que esse cara aprender. O cara é perfeito, venceu todos os pecados. Vem, meu filho, vem que teu lugar é no céu. Então, eu estou aqui, né? Então, eu não estou ainda esse nível de perfeição. Mas claro que eu não aceito. Uma coisa que eu vejo, vamos trabalhar. Vamos crescer em Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, trabalha esse ponto na minha vida. Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. E com a ajuda do Senhor, como nós ouvimos ontem, com a ajuda de Deus, a cada dia é um novo dia. Não é mais dos velhos dias, é um novo dia. Tem uma melhora aqui, é uma generosidade que você se esforça e aparece e te dá um resultado. Às vezes não é imediato, mas você vai vendo no médio prazo e principalmente no longo prazo. A atitude de Neemias para com Jerusalém, de generosidade e de não egoísmo, a gente repercute ela até hoje. A gente se espelha nela até hoje. E para que você seja um homem poderoso, um homem forte, um homem que vai ser a pessoa que de Deus te chamou e te levantou para ser, não seja mais egoísta. Trata isso. E se torne um homem forte e poderoso que você pode se tornar em Deus. Pegando o pouco que você tem, talvez até que considera ser pouco. Mas para alguém, aquele pouco, agora que me veio na cabeça, eu podia até ter usado o vídeo que foi usado no trabalho dos homens, para mostrar o quanto, principalmente na vida de um pai, o quanto que quando você usa aquele pouco que você tem, pode ser demais para algumas pessoas. Pode ser assim, muito para algumas pessoas. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nosso tempo aqui se estendeu, Senhor, mas eu creio que todas as coisas, meu Deus, o Senhor usa, aproveita, e até daqueles cestos de pães cheios que sobraram, o Senhor usou para abençoar mais pessoas. Ou para abençoar aquelas pessoas mais vezes. E eu oro, meu Deus, aqui agora, pedindo que o Senhor ajude cada pessoa, mas principalmente os homens que foram chamados, que se colocaram e que o Senhor os colocou na posição de marido, do filho, meu Deus, que é o arrimo da família, do irmão que é o cristão e que pode fazer a diferença, do pai, meu Deus, que tem filhos para entregar para esse mundo melhores do que foi o filho que foi formado pelo seu próprio pai. Senhor, ajuda cada homem a ter a generosidade, a disposição, porque disposição é generosidade, doação é generosidade, atitudes, meu Deus, altruístas, mesmo tirando de si, tirando do seu tempo, do seu prazer, do seu dinheiro, é generosidade. E eu oro ao Senhor agora, a começar por pedir por mim, que o Senhor ajude a cada um de nós a ver, a aceitar onde estamos falhando para tratarmos e com a ajuda do Senhor tornarmos-nos pessoas
não melhores, meu Deus, nessa forma genérica de falar, mas tornarmos-nos pessoas melhores segundo a Tua palavra, segundo a visão que o Senhor tem, segundo a condição que o Senhor nos dá. E eu oro abençoando cada pessoa que ouve, que recebe essa palavra. Te agradeço pela vida de cada uma, meu Deus, que está no dia depois do fim, que vem nesse primeiro dia depois do nosso propósito ter terminado. E eu peço que o Senhor não deixe nenhuma ir embora, sem ser, meu Pai, afetada, impactada, meu Deus, e de alguma forma transformada por essa palavra. Que o Senhor fale, revele, que o Senhor abençoe. Derrama, meu Deus, da Tua unção, para que cada um não conte só, meu Deus, com força de vontade, mas que conte com a direção do Espírito Santo e o poder do Senhor, meu Deus, para já sairmos daqui com decisões de quem é generoso, tomadas para cumprir lá fora, em casa, no trabalho, na vida, no dia a dia, meu Deus, com atitudes, com obras, com doações que venham, meu Deus, confirmar a nossa atitude e a nossa postura, como a de Neemias, de generosidade. Eu conto e eu creio na Tua ajuda, na unção do Senhor sendo derramada sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.